Olá, galera! Eu sou a professora Mariana Moreira Neves e hoje a gente vai falar um pouquinho de direitos humanos, a parte dos sistemas regionais. Então, primeiro eu queria perguntar para vocês já ouviram falar em algum sistema regional aí de direitos humanos do nosso mundo inteiro? Bom, a gente sabe que o direitos humanos ele é internacional, então quando a gente fala em direitos humanos, é difícil a gente pensar em alguma coisa regional, não é? Então, se você ainda não conhece algum sistema regional, eu já dei algumas dicas aí nas aulas anteriores da nossa OEA, lembram? Da Organização dos Estados Americanos? Ela é um dos tipos de sistemas regionais. E hoje a gente vai ver todos eles, então. Eu quero que vocês lembrem para a prova de vocês que os sistemas regionais, eles são divididos aí pelos continentes. Então, como que a gente vai poder fazer um sistema regional? Então, o mundo lá enorme, a gente pega partes do mundo e forma sistemas internacionais também, porque eles não deixam de ser, porque vai ser mais de um país, mas aqueles países se agrupam porque tem costumes, cultura, língua, várias coisas que possibilitam uma convivência pacífica entre eles, que possibilita ali pontos em comum que eles respeitam e protegem no que tange aí aos direitos humanos. Então, o que a gente pode dizer aqui que é o sistema regional? Ele é complementar. Por que eu sempre faço isso, né? Toda vez que eu vou pegar minha caneta, eu mudo ali. Então, o sistema regional, como eu estava falando aqui para vocês, ele é complementar ao global. Não quer dizer que ele exclui o global e que a ONU lá para nós, que é o sistema global, vai estar excluído disso. Não, o sistema regional vem simplesmente para somar, para complementar o sistema internacional global. E aí, o regional ele vai ter um caráter mais específico, porque reflete a realidade das peculiaridades daquele estado, daquelas regiões que fazem parte daquele sistema. Então, aqui é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Se a gente pegar aqui, ó, a Organização dos Estados Americanos, a gente fala ali de pessoas que estão mais próximas, que têm cultura parecida, ou então que conseguem ali falar a mesma língua, né? Estando mais aptas a proteger aqueles direitos humanos ali de uma forma mais efetiva, porque o mundo é muito grande para a gente deixar tudo na mão da ONU. Então, a gente faz esses sistemas menorzinhos para que realmente esses direitos consigam se efetivar na prática. E, por envolver um número menor de países, facilita a negociação entre eles, para que eles possam realmente aí monitorar o que está acontecendo, né, sobre os direitos humanos dentro de cada território. E aí a gente começa falando hoje sobre o sistema europeu. Eu deixei o americano por último, simplesmente, né, porque é o que mais pode cair na prova de vocês e a gente dá uma atenção um pouco melhor para ele. Então, o sistema europeu vem da Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950. E essa convenção, gente, ela gerou aí exatamente como a gente tem lá na ONU, como a gente tem na OEA. Então, ela vai ter uma comissão e uma corte. Alguém lembra o que é a comissão e o que é a corte? Quais são as funções delas? A gente já falou disso nas aulas anteriores. Então, se você não lembra, anota mais uma vez no seu caderno, porque você ainda não internalizou essa informação. Então, a comissão, ela vai servir como aquele órgão mais administrativo. Ela vai receber as demandas e vai dizer o que é pertinente, o que pode ser demandado ali ou não. E a corte, ela vai ser, então, o órgão julgador. A corte também pode ter um caráter ali consultivo. Lembram disso? Então, tenham na cabeça de vocês a diferença entre corte e comissão. E no sistema europeu, então, a Convenção Europeia, que vai ser a nossa lei aqui, né? Ela vai originar a corte e a comissão. E o Protocolo 11 de 1998 vai fazer a fusão da comissão com a corte. Então, só em 1998 que houve essa fusão da comissão e da corte, fazendo com que elas sejam uma coisa só. E
Lá no sistema europeu, então, a gente vai poder tratar de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Todos esses tipos. Então, eu acho que não fica muita dúvida aí pra vocês, é tudo mais ou menos o que a gente tem estudado. É só pra vocês saberem que existe essa separação por região. E ainda no sistema europeu, eu quero que vocês saibam o seguinte, que a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela foi a primeira corte especializada em direitos humanos. O número de juízes da Corte Europeia, então, é o mesmo número de países membros dessa corte, dessa convenção ali. E quem pode peticionar a corte? Qualquer pessoa. Por que eu tô falando aqui pra vocês que pode peticionar a corte aqui no sistema europeu e não a comissão? Porque em 1998, como eu acabei de falar aqui pra vocês, ó, fiz um círculo aqui, a corte e a comissão, elas se uniram, se fundiram. Então, é um órgão só que vai ser a corte. Quem pode peticionar a corte é qualquer pessoa ou grupo, ou então uma ONG. Então, lembrem disso. Via de regra, para peticionar tem que ser a comissão, mas aqui no sistema europeu é diretamente a corte. E a competência da corte, então, é contenciosa e consultiva. Então, a corte pode julgar as demandas e também fornecer pareceres para aqueles países que precisem de uma ajudinha, que tenham dúvidas, que queiram alguns esclarecimentos. E a sentença do sistema europeu, ela é definitiva, não cabe recurso contra as sentenças do sistema europeu. E aí a gente passa então para o sistema africano. O sistema africano, ele começou, né, que eu posso dizer aqui para você que antes de ser o que ele era hoje. Então ele iniciou com a Organização da Unidade Africana. Aqui a gente tem a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, e lá eles eram a OUA. E esse sistema durou de 1963 até 2002. Então vejam como é um passado recente aí. Mas atualmente, então, desde 2002 até os dias de hoje, existe a União Africana, como na União Europeia. Então, isso é fácil de vocês lembrarem. E a União Africana, então, ela é regida pela Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. E também tem uma comissão e uma corte, que vai chamar Comissão Africana de Direitos Humanos e Corte Africana de Direitos Humanos. Na corte tem 11 juízes. E aí, no sistema africano, pode peticionar quem? Vai peticionar para a corte ou para a comissão? Eu não ouvi. Para a corte ou para a comissão que peticiona? Para a comissão. No sistema europeu, que a comissão e a corte são uma coisa só, é que se peticiona para a corte. Mas aqui no sistema africano, a gente peticiona então para a comissão. Isso aí. Então, quem que pode peticionar? Os Estados partes da União Africana e as organizações africanas não governamentais. Então, olha só, gente, pode ser qualquer pessoa, como era lá no sistema europeu. Olha aqui, eu voltei o slide para vocês, acompanhem aqui comigo. No sistema europeu, qualquer pessoa pode peticionar. No africano, não. No africano são os Estados partes e as organizações não governamentais. E qual que vai ser então aí a função nesse sistema? Consultiva e contenciosa. Analisar as demandas e também fornecer pareceres. E a sentença aqui na União Europeia, na União Africana, me desculpem, na União Africana é uma sentença definitiva. Não cabe recurso, então eu coloquei aqui para vocês que não cabe apelação. E a gente tem também o sistema islamo-árabe. Então, ele é regido pela Declaração Universal Islâmica, né, de Direitos Humanos e também pela Declaração do Cairo de Direitos Humanos no Islã, de 1990.
eles também possuem aqui, ó, uma Carta Árabe de Direitos Humanos, que é de 1994, que reflete a lei islâmica da Sharia. Então, alguém que conheça melhor esse sistema, me diz aí como que eu falo, porque eu não sei falar isso. E outras tradições religiosas. E aí acaba o meu slide para vocês sobre o sistema islamo-árabe. Por que, professora? Você não sabe, você não achou mais nenhuma informação para passar para nós, para contar como é esse sistema? Gente, a gente sabe aqui, só de bater o olho, que esse sistema islamo-árabe, ele é muito diferente do que a gente aqui está acostumado. Então, é muito diferente do europeu e do africano, que se aproximam mais ao nosso sistema regional aqui da América. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que a cultura é muito diferente, não vai ser objeto da prova de vocês. E outra coisa, a gente não tem muito acesso de como funciona. Simplesmente as pessoas que fazem parte desse sistema é que tem as informações todas aí. Então, a gente passa aí agora para o sistema asiático. E eu quero dizer para vocês que o sistema asiático, ele não deu certo. Então, ele não existe. Se vier aparecer na prova de vocês que os sistemas regionais são o europeu, americano, africano, islamo-árabe e o asiático, tá errado. Porque o asiático não existe. Ele foi uma tentativa que não deu certo. Então, não há uma convenção regional alguma e um mecanismo institucional algum destinado a promover e proteger os direitos humanos sobre uma base regional da Ásia. Então, teve, a Carta Asiática de Direitos Humanos de 1997, que foram declarações feitas por ONGs, que foram desenvolvidas diversas propostas baseadas aí nas experiências já existentes em outros sistemas regionais. Mas não é um sistema efetivo que funcione como os outros sistemas que eu mostrei para vocês. Então, não tem muito que vocês se preocuparem com o sistema asiático. O sistema americano, ou então o interamericano, que é o nosso aqui, que é o do sistema lá da UEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que eu tanto falo para vocês, E aí a gente tem mais coisas para analisar aqui, porque é justamente o que pode cair na nossa prova, o que a gente mais conversa aqui quando a gente fala sobre direitos humanos no Brasil. Então, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem é um dos diplomas aí que vai reger essas relações dos Estados americanos. Também tem a Carta da UEA e a Convenção Americana de Direitos Humanos, que vai tratar de direitos civis e políticos. Aí eu quero que vocês marquem no caderno de vocês. Essa convenção americana, ela só fala sobre direitos civis e políticos. Então, houve necessidade do quê? De falar dos direitos sociais, econômicos e culturais. E para isso foi instituído um protocolo, que é o Protocolo de São Salvador, que trouxe essa outra parte aí dos direitos humanos para nós. E existe aqui, como a gente já comentou em outras aulas, a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se tiver lá na sua prova, a Corte Americana, a Corte Interamericana, o Sistema Americano, o Sistema Interamericano, é tudo a mesma coisa, tá? Não tem diferença entre o americano e o interamericano, quer dizer que é tudo igual. Então, quem que pode peticionar para a comissão? Aqui no nosso são as pessoas também, assim como no sistema europeu, as ONGs e os estados. E para a corte diretamente só vai falar a comissão e os estados. Então olha só, gente, quem fala diretamente com a comissão? Qualquer pessoa, estado ou ONG. Quem fala diretamente com a corte lá da UEA, então é somente a comissão e os estados, ok? Então, vamos ver aí um pouquinho mais sobre o nosso sistema americano. E aí eu trago para vocês os principais instrumentos de proteção desse sistema regional. O primeiro é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é de 1969, que no Brasil ela foi aí instituída, pelo decreto 678 de 1992. É aqui
A mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. É essa convenção que só fala sobre os direitos civis e políticos, e depois houve a instituição do Protocolo de São Salvador, para instituir os outros direitos. Então, nessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que a gente precisa saber? Que ela tem sede em Washington, lá nos Estados Unidos, e ela possui 7 membros. Os membros dessa comissão são pessoas de autoridade moral e reconhecido saber em direitos humanos. Então são só os bambambãs mesmo que são considerados os membros da Comissão Internacional. Então eles são eleitos por 4 anos, podendo ter apenas uma reeleição. Então qual o tempo máximo que o membro pode fazer parte lá da comissão? 8 anos, porque são 4 mais 4 com uma reeleição. Não pode ser mais de 8 anos seguidos, ok? E não pode fazer parte da comissão mais de um membro de cada país. Por quê, gente? Para não acontecer dessas pessoas que têm a mesma cultura e às vezes até os mesmos interesses por serem originárias de tal país, de votarem igual, de acabarem colocando os outros ali em desvantagem. E a Corte Interamericana, gente, ela tem 7 juízes eleitos por 6 anos, também podendo ter apenas uma reeleição. Então, se um membro da comissão pode ficar no máximo 8 anos, um juiz pode ficar no máximo 12 anos, ok? De modo consecutivo aí. Não tem mais de uma reeleição. E a sede da Corte Interamericana é Washington? Não, elas são separadas. A sede da Corte é em São José, na Costa Rica. E a competência da Corte é consultiva e contenciosa. Isso eu tenho certeza que vocês já estão sabendo que não vão errar na prova. E o protocolo adicional, que vai falar então de direitos econômicos, sociais e culturais, é o Protocolo de São Salvador, de 1988. Ele foi instituído, incorporado para o Brasil, pelo Decreto 3.321 de 1999. E aí a gente tem mais alguns outros documentos que são importantes que podem aparecer aí na sua prova, que também fazem parte do nosso sistema regional, que é a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, que foi instituída aí pelo Decreto 98.386 de 1989. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a violência de gênero, que também foi instituído pelo Decreto 1973 de 96 e possibilitou aí para nós, o caso Maria da Penha, que foi julgado então em 2001. Opa, por que não passa? Aí, então, peraí, deixa eu só fazer uma revisãozinha aqui com vocês. O que a gente precisa saber que pode cair na sua prova? Lembram lá que eu falei dos documentos que o Brasil faz parte no sistema internacional? Tem várias coisas, lembram? Direito das mulheres, direito dos deficientes, combate ao racismo e por aí vai. Tortura e tal, a gente também tem algumas coisas dessas no nosso sistema regional, porque aqueles lá a gente falava de âmbito global. Então lembra aqui, tortura e violência contra a mulher são proibidas também aí pelo nosso sistema regional. E aí eu trago um pouquinho para vocês sobre o direito processual do direito internacional. Então, como que é feito? Como que a gente faz a petição? O que precisa ter? Quando que é aceito? Quando que não é aceito? Então, obviamente que não é um curso aí de direito internacional processual, como a gente tem o nosso CPC aqui no Brasil, É muito mais simples, até porque precisa ser acessível para diversos povos. E a gente precisa só entender como é que funciona e o que não pode acontecer. Vocês vão ver que é muito simples, não precisa ficar aí se preocupando, ficar desesperado e achar que até o final do nosso curso vai ser sobre isso então agora. Não, a gente vai falar só um pouquinho aqui na aula de hoje, só para vocês entenderem como que é e aí fica fácil de responder as questões. Não tem grandes complicações quanto a esse tema. Então, o direito processual aí que eu vou falar para vocês, ele é de âmbito universal.
e precisa acontecer o esgotamento dos recursos internos daquele país. Então não adianta me acontecer hoje uma violência, né, de caráter aí de gênero, uma violência porque eu sou mulher, e eu diretamente querer recorrer a uma comissão, a uma corte internacional, porque eu preciso esgotar as vias internas do país da onde eu estou. Então, serve para isso, né? Quando você esgotou os recursos internos e não conseguiu obter aí uma justiça, uma decisão que realmente acalmasse ali, né, o seu coração, que fosse justa, que você considerasse aquilo como certo. E também serve para julgar os casos que tem demora injustificada no recurso que se pretende esgotar. Então, gente, tem casos aqui, por exemplo, que demora anos para ser julgado, ninguém faz nada e aquele tipo de violação aos direitos humanos continua acontecendo sem o país fazer nada, por causa de uma demora injustificada, tá bom? Então sempre pensem nesses dois, tem que estar acontecendo ou um ou outro para se levar para o âmbito internacional. Então primeiro, esgotamento das vias, né, internas ali do país, ou então uma demora injustificada. E aí, se houver algum desses dois, ou os dois, né, cumulativamente, a gente não sabe aí quando que a pessoa resolve entrar, se acontecer, a gente vai ter uma petição individual. Essa petição individual, ela vai ser dirigida ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Lembram disso? Do sistema internacional, que é da ONU? Então, quais são os requisitos, gente, que precisa ter para essa petição ser válida? A falta de motivação política, então o dever de acordo, né, de estar de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e não por caráter político, porque você quer aí falar mal do seu país, confrontar uma situação política internacional. Não. Então, não pode ter essa motivação política. O segundo requisito é a descrição de fatos e de direitos afetados. Você tem que explicar o que aconteceu e por que aqueles fatos estão violando direitos humanos, ok? Violação tem que ser concreta, não tem que ser assim, tá com risco de violar, ou então pode ser que viole, ou então foi pouco violado. Tem que haver uma violação concreta dos direitos humanos. O terceiro requisito é a proibição de linguagem abusiva. Não pode ofender o país, não pode ofender o agressor. Enfim, isso daí é meio básico, né? A gente nem precisaria falar disso. E letra D aqui é a identificação dos autores da petição. Não pode ser uma petição anônima para o sistema internacional. E aí eu trago uma frase para vocês. A comunicação deve ser apresentada por uma pessoa ou um grupo de pessoas que alegam ser vítimas. Então quem que tem a legitimidade? A vítima ou o grupo de vítimas que sofreram violações aí de direitos humanos por qualquer pessoa ou grupo, e aí incluindo organizações não governamentais também, que tenha conhecimento direto e confiável das violações em questão. Por que tem que ser o conhecimento direto e confiável, gente? Porque aqui, ó, o nosso próximo requisito é a proibição de comunicação baseada em informações jornalísticas. Então adianta eu ver na TV que numa determinada região os índios estão ali sofrendo porque as pessoas não estão respeitando suas culturas, o seu espaço onde eles vivem, estão querendo devastar, estão querendo tirar eles dali. Adianta eu ver isso na TV e querer denunciar? Não adianta, porque eu preciso ser o conhecedor concreto dos fatos. Eu não posso me basear em uma informação jornalística e simplesmente querer fazer uma denúncia. Eu tenho que saber dos fatos, ter vivido, ter presenciado alguma coisa. E a comunicação, então, não deve ser exclusivamente em informações jornalísticas. Pode se basear um pouco, mas que você tenha acesso ali real, concreto. E o conhecimento efetivo daqueles fatos. Então também aqui um dos requisitos é a proibição da litispendência. Então a comunicação não deve referir-se a um caso que já esteja sendo tratado por um processo
especial por um órgão de fiscalização de um tratado ou por outros procedimentos das Nações Unidas. Então, se as Nações Unidas já está analisando aquele caso, não tem por que você instaurar outro processo para falar da mesma coisa. Não faz sentido, né, gente? Então, não pode ser nem na ONU, ó, e nem em mecanismos regionais, aqui, ó, dos nossos sistemas regionais, da OEA, da União Europeia, da União Africana, enfim, similares ao que lidam com as temáticas dos direitos humanos. Então, se a OEA já está tratando de um caso, adianta você levar para a ONU também? Não, tem que respeitar aí quem recebeu primeiro e deixar com que essas instituições aí façam a sua parte. Então não há hierarquia entre os sistemas de proteção dos direitos humanos. Anota isso com uma caneta aí que vai trazer um destaque para você a hora que você for reler suas anotações. Não existe hierarquia entre os sistemas de proteção dos direitos humanos, ok? E, por último aqui, a gente tem o esgotamento dos recursos internos, que já é um pré-requisito que eu trouxe lá na frente para vocês, né? A não ser que tais remédios sejam inefetivos, que seja aquela demora injustificada, por exemplo, ou então desarrazoadamente demorados. Então, os requisitos para a petição ser válida são esses, gente. Tranquilo, são coisas que a gente já consegue imaginar, a gente só tem que, né, gravar ali aquelas coisas que são novidades, que não pode ser anônima, que não pode ser baseada em fato jornalístico, etc. E a Corte Internacional de Justiça e a Corte Interamericana, elas aceitam uma figurinha aí que talvez você ainda não saiba o que é. Então é o amicus curiae, que é o amigo da corte ali, traduzindo. Então, o amicus curiae, gente, ele vai ser uma pessoa que ela não faz parte daquele processo, mas ela tem alguma coisa para acrescentar, para informar para a corte. Vamos ver aqui a frase do Cássio Scarpinella. Terceiro, que intervém no processo por convocação judicial ou por livre iniciativa, para fornecer ao juízo elementos reputados como importantes, úteis e, quiçá, indispensáveis para o julgamento da causa. Então, é um terceiro que pode ser convidado pelo juiz e pode ser também que ele venha de livre e espontânea vontade para contar alguma coisa que vá ser útil para o processo. Então, esse amicus curiae, ele pode ser admitido tanto na Corte Internacional, que é a nossa corte ali da ONU, como também na Corte Interamericana, que é a corte da OEA. Então, quando eu falo com vocês, gente, eu espero que vocês estejam me respondendo, né? Pra gente fazer essa aula aí ser um pouco mais dinâmica, tirar você aí da sua zona de conforto, por mais que você esteja estudando aí fora de uma sala de aula. E não é parte no processo esse amicus curiae, então. Ele é só o amiguinho do juiz que vai lá contar alguma coisa, mas ele não é parte do processo. Só faz uma contribuição para que se entenda melhor o caso, o que aconteceu de fato. Ele pode ser a favor ou contra a causa. Então, obviamente que ele sempre vai ser a favor ou contra uma das partes, né? Dependendo da informação que ele trouxer. Mas ele não está no processo, não pode vir ali para favorecer exatamente alguém. Ele vem contar alguma coisa que pode ser importante para o processo. E na Corte Interamericana, pode ser por escrito que esse amicus curiae apareça, ou então em audiência, em qualquer momento do processo. Então anota aí que o amiguinho do corte, né, amiguinho da corte ali do juiz, o amicus curiae, ele pode aparecer em qualquer momento do processo. E a petição individual no que tange ao mérito, gente? O que a gente precisa saber? Caiu minha caneta aqui, peraí. Desculpa. Então vamos lá. No que tange ao mérito aqui, a gente precisa saber que a petição individual ela precisa ter a justiciabilidade de uma violação de direitos humanos. Gente, o que é a justiciabilidade? A gente falou disso bem no comecinho das aulas. É o direito colocado em prática. Então, é a justiciabilidade de uma violação de direitos humanos na prática, e não na teoria, na vida real, que realmente aconteceu, ok?
E o Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele vai falar o seguinte, que todo e qualquer direitos humanos, não importa o que for violado, vai ser uma forma aí de justiciabilidade. Então, se aconteceu realmente uma violação desse direito aí na prática, no mundo dos fatos, não importa se ele estava prescrito na lei, se ele é jus cogens, se ele é costume internacional, se não importa onde é que ele esteja, gente, escrito, né? Ou que ele não esteja escrito, que ele não seja positivado esse direito, mas que ele seja um princípio, então, que ele seja ali o jus cogens, que a gente já falou tudo, né, sobre isso. Qualquer violação de direitos humanos pode ser levada aí para a corte, pode ser peticionada. E a Comissão Interamericana vai dizer que, então olha aqui, ó, no sistema internacional, global, todo e qualquer direito humano que seja violado, não importa ele se positivado em algum tratado, convenção, ou se jus cogens, costume, etc. Já a nossa Comissão Interamericana, o nosso sistema regional aqui, vai dizer que só os direitos humanos previstos nas convenções interamericanas. Então, lembrem das comissões interamericanas ali, ó, tortura, direito das pessoas com deficiência, combate à violação dos direitos da mulher e por aí vai. Então aqui, ó, é um direito que não está positivado, que é o que o Conselho analisa. E o que a nossa comissão regional aqui analisa, então? Só o direito positivado que tiver sido violado na prática. E o segundo requisito ali do mérito é a comprovação de uma violação dos direitos humanos. Adianta você falar e não ter como provar? Não adianta nada. Então precisa ser comprovada aquela violação. E também, né, dentro dessa comprovação aí dos... Aqui ficou errado, né, gente? Aqui é a mesma coisa. Pode ser tanto um quadro factual com provas documentais, como precedentes jurisprudenciais que você traga e mostre que aquilo que aconteceu é sim considerado uma violação aos direitos humanos, por exemplo, aqui no caso, né, dos jurisprudenciais aqui, em outras culturas aquilo é considerado como uma violação, né, já foi considerado aquele mesmo ato, e aí você está trazendo uma prova também. Então, gente, o meu recadinho para vocês hoje sobre os sistemas regionais e um pouquinho de direito processual internacional era esse. Espero que vocês estejam entendidos. Se você não entendeu, me procura aí nas redes sociais, vamos conversar até que você consiga compreender a matéria, que é esse meu objetivo aqui. Então me procurem lá, tanto no Face quanto no Instagram, como Prof. Mariana Moreira Neves, e a gente vai continuar conversando aí sobre direitos humanos até você conseguir a sua carteirinha cor-de-rosa, ok? Então, bons estudos, boas aulas aí para quem continuar assistindo e até uma próxima. Tchau, tchau!